Olá, eu me chamo Priscila Freitas, sou iluminadora e pesquisadora, estudante do Programa de Pós-Graduação de Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO da UFMT. E hoje eu os apresento o podcast Arte, Cinema e Luz Natural, o podcast de construção científica que é parte da minha pesquisa de doutorado, onde investigo sobre as relações entre cultura, cinema e meio ambiente. Trata-se de um estudo sobre a luz natural de Mato Grosso. Hoje vamos conversar com Bruno Bini. Bruno, que é diretor cinematográfico, produtor, roteirista e publicitário, reconhecido nacional e internacionalmente, dirigiu diversos filmes como Depois da Queda, Três Tipos de Medo e o famoso Looping. Bruno Bini, muito obrigada pela sua presença com a gente para falar de cinema, audiovisual e luz natural. Obrigado você, Priscila, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bruno, eu vou começar com uma pergunta bem geral. O que um diretor precisa saber? O que é imprescindível na sua arte para o cinema e o audiovisual? É lógico que o diretor precisa saber, precisa ter conhecimento técnico, precisa conhecer o ofício, precisa ter um mínimo de repertório técnico para contar a sua história, né? Mas tendo tudo isso, né, eu acho que é imprescindível para o diretor ele saber exatamente qual a história que ele está contando, entendeu? Que ele entenda dentro dos aspectos narrativos e cinematográficos, quais são os que se encaixam melhor na história que ele está contando. Porque ainda que se fale em estilo, né, de diretor, cada história ela pede uma abordagem técnica e criativa, sabe? Se você for fazer um filme, um drama é completamente diferente de um filme policial ou uma comédia. Então, o seu approach, a sua abordagem enquanto diretor, ela vai variar de acordo com a história que está sendo contada, o universo que está sendo criado ali, entendeu? É algo que eu acho que é fundamental quando você pega um roteiro para ler, ou até mesmo quando você escreve o seu próprio roteiro, é que você tenha a capacidade de compreender qual a melhor maneira de compreender e formular, né? Qual a melhor maneira para essa história ser contada, entendeu? E aí passa por escolhas criativas que vão desde como é que você vai decupar uma cena, qual é o ritmo dela, qual é o estilo de fotografia que você vai querer empregar, e é uma conversa com o diretor de fotografia, a sua escolha do elenco, porque os atores eles se encaixam em determinados estilos também, entendeu? Para onde você vai levar essa direção de arte? Ela é mais natural, ela é mais realista, ou ela é uma direção de arte que leva para uma coisa do fantástico, entendeu? Então, figurino também. Na montagem, como é que você vai fazer isso? Você vai tornar essas sequências mais contemplativas ou você vai imprimir um ritmo mais frenético? Então, essas escolhas técnicas todas, elas ficam mais fáceis de você tomar essas decisões quando você entende qual é o filme que você está fazendo, qual é a história que você está contando, qual é o motor dessa história, para quem você está fazendo ela, entendeu? Qual é o tipo de público que você quer atingir. Então, quando você entende isso, sabe onde a sua história se encaixa, qual é o gênero, qual é o tema motor dela, entendeu? Aí fica mais fácil para você tomar essas decisões criativas. Então, acho que essa é a primeira coisa a se fazer quando você pega um roteiro. Fazer um exercício justamente de análise para entender qual vai ser a sua proposta criativa. E às vezes isso acontece, às vezes você tem uma conversa com o produtor e aí fala, eu quero fazer um filme desse jeito. E o produtor, que é o dono do dinheiro, fala, não é esse o filme que nós queremos fazer, entendeu? E aí ou eles procuram outro diretor, ou na conversa as coisas se ajustam, entendeu? Mas é fundamental que essa seja a primeira conversa, tanto Legal. Diretor e produtor, tanto com o resto da equipe. Aí você vai escolher, sabe, os profissionais também, Priscila. Você vai, esse cara aqui se encaixa, esse diretor de arte aqui tem um estilo, sabe,
mais parecido com a proposta que a gente está buscando. Esse diretor de fotografia, ele vai conseguir imprimir o nosso registro cinematográfico da maneira que a gente está pensando, entendeu? E, enfim, cada um tem o seu estilo, cada diretor de fotografia, cada diretor de arte, cada ator, entendeu? Então, ainda que todo mundo queira, sabe, ou pretenda ser um profissional que tenha uma capacidade de trafegar nos diferentes estilos narrativos, técnicos e criativos, a gente acaba, né? A gente acaba imprimindo um pouco do seu estilo. Então, é fácil de identificar no mercado, esse cara serve para esse tipo de filme, esse cara aqui fica mais legal aqui. Então, quando você entendeu sua história, quando você entendeu qual é o universo ali cinematográfico que você vai criar e qual vai ser a abordagem, o resto fica mais fácil. Massa. Como você falou de mercado, né? Eu queria, antes de entrar na questão do fazer, né? Uma pergunta de mercado. Como é ser diretor cinematográfico, né? Um cineasta aqui em Cuiabá e região? É desafiador, mas é muito gratificante. A gente está num momento bastante interessante hoje. A gente passou por um período muito difícil de represamento de projetos, onde, na verdade, a produção cultural do país parou por praticamente 4 anos. Eu tinha projetos que eram para ter sido realizados 2 anos atrás, consegui fazer esse ano apenas. Então, como a produção audiovisual no Brasil, ela é em grande parte produzida de uma forma que é intrinsecamente relacionada com as políticas públicas de apoio à cultura no Brasil. Você tem a lei do audiovisual, você tem o fundo setorial, você tem outros mecanismos regionais também. A gente vive num sistema que às vezes obriga o diretor, né, a ser produtor também, que é o meu caso. Uhum. Então, eu, para conseguir realizar os meus projetos, e eu acho que grande parte, né, dos diretores, em especial aqui em Mato Grosso, mas também em grande parte do Brasil, a gente lança a mão de editais, a gente concorre em processos seletivos, né? A gente manda nossos projetos pleiteando recursos para as produções. Então, a gente tem que saber elaborar um projeto, a gente tem que fazer a defesa dele, todo o orçamento. A gente tem que realizar bem o projeto, a gente tem que prestar contas. Então, pelo menos eu não consigo dizer que eu sou um diretor apenas, né, para realizar os filmes. Eu acabo sendo produtor, sou o produtor de todos os filmes, menos do primeiro curta-metragem que eu fiz, que foi baseado em fatos reais, mas a partir de então eu me tornei também o produtor de todos os projetos que eu realizei, porque o grau de envolvimento é muito alto, entendeu? Então, acho que é um processo que exige muita dedicação, resiliência, mas nós estamos num momento muito interessante. A gente está com vários editais lançados no país, a gente está abrindo, sabe, oportunidades também regionais, e eu vejo que nós estamos num momento de retomada, uma nova retomada, sei lá, já deve ser a 4ª retomada do cinema brasileiro desde que eu comecei, mas é um momento bastante interessante, efervescente, sabe? Eu acho que depois da pandemia, em especial, e no final do ano de 2022, as coisas começaram voltaram a andar, entendeu? E o mercado ficou, inclusive, saturado. Estava difícil contratar gente, estava difícil contratar fornecedores e tal. Mas hoje a gente se encontra num momento assim que tem bastante coisa acontecendo, muita gente realizando, e eu espero que a gente consiga ter a capacidade de manter isso, entendeu? De manter, tanto a nível nacional quanto a nível regional, manter essa vontade, sabe? E é uma vontade que é, assim, da classe do audiovisual, mas também uma vontade do poder público, que vira o seu olhar, sabe, para a compreensão de que a produção audiovisual precisa do poder público e que é preciso criar soluções para que essa indústria se fortaleça cada vez mais. Legal. Muito bom esse seu olhar sobre essa perspectiva, né? Bruno,
Nosso foco nessa conversa é a luz, né? Em especial a luz natural dos biomas de Mato Grosso. Antes de especificar mais ainda, eu queria saber a sua opinião sobre a utilização dessa luz natural, de modo geral mesmo. Como que você acha que é utilizada? Você quer é explorada, não é? Uma mistura com os recursos artificiais? Enfim, qual que é a sua visão acerca desse bem natural que nós temos em abundância aqui, né? Não sei se isso é bom, se não é. O que que você acha? Eu vejo a utilização da luz natural como uma escolha gigantesca para um realizador, entendeu? Uhum, Eu acho que é uma decisão criativa que precisa estar muito bem pensada, muito bem debatida entre a equipe de produção executiva, direção de fotografia, entendeu? Porque a partir do momento que você fala, eu vou fazer um filme com luz natural, o processo fica completamente diverso, entendeu? De um filme com luz artificial, sim. onde você vai ter um domínio, se não total, mas bastante grande, sabe, do registro. Então, eu acho que a luz natural ela precisa ter um motivo grande para você utilizar ela, sabe? Então, criativamente, você vai ter que entender qual é o motivo que está levando você a tomar essa decisão. Uhum. Então, sabendo disso, aí a segunda parte é justamente o debate de como é que a gente vai fazer, porque você fica, né, à mercê de coisas que você não tem controle, absolutamente, entendeu? E Exatamente. aí a sua fonte principal de luz, né, que é o sol. Sim. O tempo no sentido de clima, mas também de tempo da diária, do limite de horas que você tem por dia, né, para realizar a sua Exato. filmagem. Então, mas é um approach completamente diverso, entendeu? Enquanto você está trabalhando com luz artificial, você planeja o teu dia, você sabe quanto tempo a equipe de fotografia tem para organizar a cena, pôr tudo no lugar, os refletores, a câmera, se tem alguma movimentação, se tem um trilho, um travel, uma grua, alguma coisa, um stead, quanto tempo leva para montar isso tudo. Pode existir a impressão de que com luz natural isso fica mais rápido, mas pode ser também que você se veja preso a uma nuvem na frente do sol. Sim. Entendeu? E você tem que sentar e esperar, porque não há nada que você possa fazer, porque você está trabalhando com luz natural. Você tem trabalhos? Você Eu tenho, consegue? sim, eu fiz um filme todo com luz natural, que foi o Trovão Sem Chuva. Mas como eu Aham. falei para você, eu tive um motivo muito grande para fazer, porque é um filme com uma temática indígena, é uma história indígena que se passa antes da chegada dos colonizadores aqui no Brasil, ou Pindorama, né, que era pré-Brasil. Né? E aí a gente conversou muito e fomos fazer uma pesquisa. A gente tomou duas decisões que foram muito importantes. A gente viu que o material que a gente tinha de pesquisa, os registros etnográficos, os primeiros, né, obviamente eles eram em preto e branco. Uhum. E obviamente eram todos registrados com luz natural. Uhum. Tanto fotos quanto as filmagens. E aí eu achei aquilo muito interessante como referência visual, não só de caracterização dos personagens e tal, mas também de uma escolha cinematográfica. Eu achei que podia ser um movimento no sentido de levar o público ainda mais para esse universo, sabe, historicamente pretérito, esse momento antes do homem branco, sabe? Sim. Então, a primeira decisão foi, vamos fazer em preto e branco. Vamos fazer tudo em preto e branco. Uhum. E vamos filmar com luz natural. E aí vamos filmar tudo com luz natural. E a gente fez, um curta-metragem, foram 5 diárias na Chapada, e foi
foi uma experiência incrível, assim, a gente se planejou, a gente fez as visitas de locação, entendemos os horários do sol, onde está em tal horário, o que é melhor a gente filmar nesse horário, se é a sequência tal, a gente fez uma programação nesse sentido, mas ainda assim houve muita adaptação, muita necessidade, sabe, de se ajustar, né, justamente a essas dinâmicas naturais, sabe? Então, as intervenções que a gente teve foram mínimas, assim, um rebatedor ou uma bandeira para cortar a luz, sabe? Algo para justamente às vezes tinha alguma coisa refletida numa rocha e a gente precisava bater porque estava uma interferência muito ruim, a gente cobria, então, mas eram intervenções assim no sentido de limitar excessos só, sabe? De muita luz ou de muito contraste, mas essencialmente a gente rodou, posso dizer que 90% do filme foi sem nada, sabe? Escolhendo o melhor lugar, escolhendo a melhor posição de câmera, o melhor enquadramento para aproveitar o que estava configurado já na nossa frente. E aí Você, eu adorei a é, experiência, achei muito legal. eu queria te perguntar, se você consegue me descrever, assim, claro, muitas cenas bonitas, eu imagino, né? Mas na sua concepção do que é belo, de beleza, nesse lugar específico, você falou que foi na Chapada, tem alguma cena que te marcou especificamente? Você consegue me descrever? A gente é uma história Bororo, né? Ou Aham. boy, como eles se autodenominam. Então a gente foi justamente para uma região em Chapada que era uma região dos boy, Uhum. que é ali naquele complexo das cavernas, Aroejare, Uhum. sabe? E tem uma sequência de uma perseguição que eles acabam indo ali para as cavernas e entram e saem e tal, e ficou uma coisa muito linda, porque a gente conseguiu registrar ali a textura, sabe, das pedras e tem uma entrada da caverna que tem muito provavelmente ela foi resultado de desabamentos, entendeu? Que aí no chão tem um monte de pedras gigantescas, Uhum. disformes, e ele passa por ali, a gente tem um plano muito aberto dele passando e ele entra lá embaixo de uma caverna em que a gente vê ver os personagens silhuetados. Eu acho linda essa sequência, acho muito, muito legal. E tem uma sequência final que é uma luta debaixo de uma cachoeira, ali na Cachoeira do Relógio. Ficou incrível também. Os dois se encontram, cada um do lado da água, e eles se encontram no meio da água, assim, na frente da cachoeira. Tem um plano por trás da cachoeira, vendo eles lutando lá embaixo, é incrível. E foi uma correria. O sol estava baixando, a gente estava precisando acabar e tinha muita coisa para fazer. Cena de luta sempre é complicado, mas foi incrível. Eu adoro a fotografia desse filme. Tem várias coisas legais. Eu sei também que você é roteirista, né? Inclusive, a primeira oficina de roteiro que eu fiz quando eu cheguei aqui em Cuiabá em 2008 foi com você. Não sei se você vai se lembrar, Foi? eu era bem começando a graduação ainda. Ah, não É, sabia. pois é. E eu queria saber se quando você está escrevendo um roteiro, você pensa nesses cenários, principalmente aqui, né, em Mato Grosso. Nós sabemos aqui que nós temos 3 biomas, enfim, Cerrado, Floresta Amazônica, Pantanal. E quando você está escrevendo seus roteiros, você leva esses cenários em consideração, no seu processo criativo você pensa na luz natural daqui, em possibilidades. Eu queria saber um pouquinho dessa questão
o roteirista, o processo criativo, se tem interferência, essas visualidades fazem parte também ou não? Como que é? Olha, eu não sei nem dizer se quando eu estou escrevendo eu já estou antecipando algumas questões de direção e tal. O que eu digo é que talvez mais voltado para uma decupagem, pensando em alguns enquadramentos e como a melhor forma de contar a história, mas tem uma passagem interessante quando a gente estava iniciando o Loop, e no Loop eu tive a sorte de ter o Fernando Meirelles como supervisor artístico, e a gente estava conversando, será que a gente roda em São Paulo? Tinha uma coprodutora de Porto Alegre, será que roda em Porto Alegre? Será que roda em Cuiabá? E aí eu estava no Skype com o Fernando, eu mandei um link com imagens de Cuiabá para o Fernando, porque ele não conhecia. E aí ele abriu o link e falou, não, tá decidido. Olha esse pôr do sol aqui, né? Você tem Legal, que filmar aí, Bruno. Eu falei, também concordo. E a gente legal. rodou aqui, e realmente tem um registro desse pôr do sol numa cena super, uma cena de sonho quase, entendeu? Com a atriz principal no alto de um prédio. Ficou bem interessante. Tem uma conversa também dos protagonistas, o Bruno Galhaço e a Branca Messina, no terraço de um prédio, eles estão conversando e tal. Só que, infelizmente, começou a fazer uma chuvona lá no final e tal, a gente não conseguiu registrar tão bonito o céu, mas tá lá, tem muita coisa de Cuiabá registrado, no filme novo também, principalmente. Agora, eu tenho uma pegada muito urbana, eu acho que o filme mais próximo assim da natureza que eu realizei foi justamente o Trovão Sem Chuva, que é todo na mata, né? Então, eu tenho outros projetos, alguns conversam com uma possibilidade de um contato com esse universo, né, que é tão mato-grossense, que é o universo agro, mas ainda está no estágio embrionário e tal. Então, o que eu posso dizer é que, assim, eu reconheço Mato Grosso como um lugar com uma luz especial, entendeu? Eu registro muito disso na publicidade, mais do que no cinema, entendeu? Eu faço muito material publicitário, às vezes a gente vai para uma fazenda, ou às vezes a gente faz um material que é turístico e tal, e é sempre uma felicidade. A gente consegue registrar coisas belíssimas, entendeu? Eu só não fiz isso tanto na minha cinematografia, por essa característica muito urbana minha, sabe? Então, assim, a gente está aqui no meio da cidade, né? E Cuiabá já é uma cidade, chega a ser uma metrópole, mas é uma cidade grande, é uma cidade com suas estruturas urbanas muito presentes, né? Então, mas sempre que eu posso, estou dando uma olhadinha para o céu. Você também tem bastante experiência na publicidade, como mesmo disse, e dentro de toda a sua experiência, né, tantos anos, eu gostaria que você me contasse se tiver uma experiência, né, em um outro bioma, por exemplo, um Pantanal, pudesse também me descrever algo no Pantanal, ou na floresta amazônica, né, mas para o outro lado aqui do estado gigantesco que nós temos, você consegue ter uma lembrança assim que possa contribuir para nós. Aí tem tudo. A gente fez um material uma vez pro Centro de Sustentabilidade Sebrae, Uhum. que é uma construção, um prédio que é exemplo mundial de arquitetura sustentável. Foi um projeto totalmente inspirado nas habitações indígenas. Uhum. Assim, estruturalmente, a parte de aproveitar o desnível do solo, sabe, as camadas que estão usando, o tanto que entra luz, que não entra luz, a parte de resfriamentos, Legal. sabe, tudo isso inspirado nas habitações indígenas e nas experiências dos indígenas com milhares de anos de sabedoria, né? Então, é um documentário
e a gente tem aqui toda a parte que foi produzida em Cuiabá, sabe, dentro do prédio, onde a gente visitou, viu a estrutura, pegou depoimentos e tal, e tem a parte que foi filmada no Xingu, Uhum. que a gente foi para lá e conversou com o cacique, explicou como é a habitação toda, gigantesca, mostrou para a gente e tal. E essas viagens são sempre enriquecedoras, é incrível, sabe? Assim, eu acho que o audiovisual, ele me permite, sabe? Eu tenho sorte dele me permitir essas viagens, sabe? Esse contato com tanta coisa interessante, entendeu? Ele leva a gente até tanta diversidade cultural, sabe? Tanta diversidade de realidade. E foi incrível, né? Na verdade, esse projeto todo, ele é ele é o avesso do que normalmente se faz, né? Porque desde que o homem branco chegou no Brasil, e como acontece em outras colônias, ele impõe a sua cultura, a sua intelectualidade, o que ele entende, certo e errado, a sua religião e tal. E esse projeto eu acho ele tão bonito porque ele faz o caminho inverso, de buscar, junto aos povos originários do Brasil, a sabedoria deles, entendeu? E trazer para a nossa realidade e ajudar a gente a construir uma coisa muito interessante, muito bacana. Esse projeto eu tenho um carinho especial por ele, por tudo isso e pela experiência bacana que foi sabe, estar no Xingu e tal. Mas existem vários outros projetos que a gente pegou para fazer e, assim, quando você vai para Chapada, para Nobres e, sabe, está viajando no Mato Grosso e vai para o Araguaia e está registrando, sabe, o que é esse nosso estado e também as pessoas, né, cara? Nós somos um estado que é quase um país, né? Uma diversidade muito grande. Então a gente tem viajado muito para registrar Mato Grosso, mas também os mato-grossenses, pessoas que vivem aqui. Isso é bastante enriquecedor. Bruno, eu Você quer pesquisando. saber mais? Você quer que eu fale mais voltado para registro? Como você falou de Pantanal, de... Sim, eu queria. Para mim é interessante a descrição visual desses trabalhos, assim, né, sabe, pelo seu olhar. Por exemplo, Uhum. uma fresta de luz que entra por uma porta, que casou com um contexto, alguma coisa assim. Porque a minha busca, eu acredito que nós temos um potencial que é pouco explorado, no bom sentido, né, da palavra, nesse sentido de visualidades. E aí eu acredito que nós temos essas peculiaridades, né? Falar, gravar um filme, um material audiovisual no Cerrado, eu tenho um resultado assim interessante. Gravar no Pantanal, eu já tenho esse outro resultado que é diferente, mas é bom ou é talvez não tão bom. É muito perrengue gravar aqui, é difícil, não, mas a gratificação, sabe? Essas nuances de um diretor Uhum. experiente que possa nos trazer essas visualidades, sabe? O que foi registrado, se isso que foi para o filme, eu tinha pensado antes, foi isso mesmo ou não, eu tive uma surpresa. Nesse sentido, É, assim, sabe que eu tenho uma curiosidade. sim. O que eu posso dizer é o seguinte: eu filmei muito pouco fora daqui, Uhum. mas pelo feedback de quem vem para cá e trabalha com a gente, há um reconhecimento de que o céu de Mato Grosso ele é especial. Ele pinta de um jeito diferente, entendeu? Acho que, em especial, naquele momento ali, a partir das quase 5 horas, entendeu? Que é a hora mágica, é aí que eu acho que o céu de Mato ele é realmente uma coisa de você ter cores que só existem aqui, sabe? Isso
eu já reparei, sabe? Estando em outros lugares e olhando e tal, eu falei, puxa, não tem igual o céu de Mato Grosso, mas eu acho que é uma característica sei lá, de um posicionamento específico dentro do continente, sabe, com relação ao sol, dependendo da época do ano. Ou também não é, em especial aqui em Cuiabá, ainda não é um lugar que você fala tem muita poluição, tem muita coisa no ar e tal, mas assim, é sempre muito difícil fazer externa aqui por causa do calor, por causa do tanto que exige fisicamente da gente, entendeu? No meio do meu último longo, eu tive uma desidratação severa, tive que ir para o hospital e tudo. Então, é um processo que é desgastante, mas que vale a pena quando a gente vê o que a gente está registrando, entendeu? Existe, obviamente, para mim, na hora que a gente. E é curiosamente a minha hora preferida, mas é para o resto da equipe a hora mais dramática, que é quando o sol está indo embora, entendeu? Mas é aonde a gente consegue os registros mais lindos daqui. Lógico que às vezes é uma correria e tal, mas na hora que você está revisando, você fala, meu Deus do céu, olha isso aqui. E aí tudo vale a pena. Que legal. Além das externas, tem uma curiosidade que, inclusive, quando eu estive num congresso, eu fui perguntada sobre isso, né? Ah, mas fala-se tanto em externas, o sol de Mato Grosso. Mas e aí, como que vocês conseguem aproveitar esse sol, por exemplo, em um ambiente interno, né? Em uma cena interna? Aí eu falei, putz, velho, eu vou jogar essa para os entrevistados, né? Existe essa possibilidade de aproveitamento da luz externa em cenas internas, ou fica mais naquela questão não, vamos reproduzir isso aqui, enfim, existe, não existe? Como que é trabalhada a luz natural em ambientes internos? Se é que ela é trabalhada, né? É sim, é lógico. A chamada luz de janela, né? Ela geralmente dá um resultado muito bom. Mas geralmente ela é conjugada, né? Como a gente tem, né, assim, caracteristicamente aqui um sol muito forte, a gente tem uma diferença de ambiência muito grande externa e interna. A gente tem, sabe? Então depende, assim, da proposta do registro. Se você está fazendo um registro que você sabe que vai ser meio silhuetado, que vai ter esse contraste e tal e tudo mais, você assume isso, você balanceia, sabe? Você está chutando para uma janela e tem um personagem, um objeto ali que está perto da janela e tal, você balanceia de acordo com a externa e você vai ter um ambiente mais escuro aqui dentro, né? Agora, se você quer fazer um registro que é um pouco mais claro e tal, às vezes o sol ajuda, às vezes a posição do sol, o sol está entrando pela janela e está batendo e voltando, sabe, no ambiente todo e tal, e aí é o suficiente. Mas, na maioria das vezes, a gente tem que conjugar a luz natural com uma compensação, entendeu? Para ter um pouco de equilíbrio nesse registro. Porque se você for setar, for configurar o teu plano, pensando no registro interno só, você quer ver o rosto da pessoa, você está dentro, ela está numa mesa, você quer ver o rosto dela e tem uma janela atrás, a intensidade da luz lá fora vai ser muito maior. Então você precisa fazer o quê? Subir a luz aqui dentro para que lá fora você não fique com um borrão branco. Sim. Você consiga ver um pouco da paisagem, sabe? Então, essa luz natural, quando a gente está com a câmera dentro dos ambientes, ela é super interessante, mas dependendo da proposta, você vai precisar compensar, entendeu? Agora, quando você quer uma coisa,
uma imagem um pouco mais conceitual, mais poética, mais silhuetada, talvez, aí você entrega e, se for a sua proposta, vai ficar lindo, com certeza. Eu queria te perguntar se existe alguma imagem que você já imaginou que seria possível fazer aqui, você não fez e que ainda persegue, assim, uma imagem, algum trabalho que você tem imaginado. Como seria isso? Ou não? Não, tudo que eu pensei eu já, de uma certa forma, consegui chegar lá, ou não. Cara, eu já fiz tanta coisa, Priscila. Sabe, a gente já voou pelos paredões de Chapada, a gente já saiu em Nobres de um rio e recuou por entre as árvores e ficou só árvore, 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 entendeu? Em 0 grau, a gente já fizemos dentro de carro, fora de carro, na estrada, em rios, em plantações. Nossa, fizemos tanta coisa. Eu acho que nesse quesito aí eu posso dizer que eu estou satisfeito. E o de todas essas imagens, coisas que você fez, o que é o mais especial para você? Você pensa assim, você fala, nossa, esse aqui até hoje tem um lugar especial no meu coração. Pensando em fotografia, Isso. o que eu posso dizer para você é o seguinte: o sol sempre me salva, sabia? Sério, sério. Então, quando às vezes está difícil de achar um plano, tá, sabe? Eu vou ver o que o sol está me dizendo. E aí, às vezes ele me diz que é melhor eu colocar esse personagem no contraluz, entendeu? Mesmo que eu veja menos o rosto dele, eu vou estar criando uma imagem de impacto. Às vezes é bom deixar o sol entrar na lente e ter um flare que entra e sai, entendeu? Às vezes é bom você, dependendo da altura dele, você deixar ele bater no teu personagem, sabe? Ou no objeto, e você vai ter aquela luz mais quente, sabe? Mais warm, mas, sabe? Fica uma coisa mais solar, aquela temperatura, sabe? Quando ele está mais alaranjado, fica incrível. Então, eu acho que assim, conversando com você, estou percebendo isso, entendeu? Às vezes a gente está buscando, sabe? Aí a resposta está sempre no sol. Vou olhar para ele, vou ver o Legal. que ele me diz aqui e eu sei que vai dar certo. Que legal. Muito feliz em falar com você, Bruno. Já vamos encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Já quero agradecer novamente os seus comentários sobre a luz natural aqui do estado de Mato Grosso. Eu tenho duas questões assim mais gerais para nós irmos encaminhando por fim. De você, que é um artista, um diretor reconhecido aqui no cenário cinematográfico, o que você pode comentar sobre os seus trabalhos e repercussões, né? Vou falar um pouquinho dos seus últimos trabalhos e qual desses trabalhos você destacaria nesse momento como uma obra referencial aqui no estado? Ai, nossa. Não precisa ficar modesto. Pode. Não, eu acho que o Loop, ele é uma obra, assim, que pode servir como referência pelo alcance do projeto, entendeu? Sim. Ele é um filme com um grande elenco, com grandes agentes produtores, tem a Globo Filmes, tem o envolvimento da O2 através do Fernando, ele foi para vários festivais, ele foi o primeiro filme de Mato Grosso no Festival de Brasília, ele ganhou prêmios internacionais, então eu acho que talvez hoje ele apareça como um filme de mais nesse sentido mesmo, entendeu? De alcance, sabe? Um filme que foi para diversas plataformas, ainda está indo, sabe? Tá sendo negociado com mais plataformas ainda, teve uma boa distribuição internacional, então, de certa forma, é um filme que pode estar nesse lugar. Legal. Eu tenho o meu filme mais premiado, que foi o Depois da Queda, que ele tem, acho que 30 prêmios perto disso, entendeu? Ele também foi para muito festival internacional, ganhou muito prêmio aqui, e é que cada filme, para mim, ele é especial por um motivo, entendeu? Sim.
Mas eu acho que o Três Tipos de Medo também pode servir como um filme de referência. Eu acho que não para Mato Grosso, mas para mim, entendeu? Sim. Que é um filme que teve uma carreira boa também de premiação, ganhou o prêmio Canal Brasil, foi adquirido pelo canal, teve em vários festivais, aqui no exterior, premiado também. Então, acho que esses três, assim, de alcance, o Loop, com certeza, na minha cinematografia, os três. Depois da Queda, Três Tipos de Medo e Loop. E agora estou lançando mais dois. Estou lançando o Reagente, que é um curta novo, e os Cinco Tipos de Medo, que a gente está finalizando. Muito, estou ansiosa para assistir, inclusive. E, bom, como você vê, então, a política nacional de apoio ao audiovisual no Brasil? Você vê como eficiente, traz resultados para os realizadores, para a sociedade? Para fechar, qual que é a sua visão sobre esse ponto, sobre a política nacional que nos apoia, né? Apoio ao audiovisual. Eu vejo que a gente está num lugar melhor do que, como eu te falei, a gente estava alguns anos atrás, que é uma retomada do que estava acontecendo até 2018. É lógico que sempre existe a possibilidade de se fazer ajustes, de entender melhor, sabe, o que é o cinema nacional, que já está claro para todo mundo que não é só Rio e São Paulo, é um cinema de histórias também do Brasil profundo, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul. O Sul também, né, tem uma história mais forte do cinema. Mais recentemente, o Nordeste se tornou um novo protagonista e a gente está buscando isso também, nós do Norte, do Centro-Oeste. Então, tendo essa compreensão, é preciso que se adapte algumas questões em editais, que se entenda a importância da gente estar compreendendo também que essas regiões, esses locais diversos, eles têm suas especificidades, eles estão em momentos diferentes, e eles precisam de olhares diferentes. Então, a Ancine tem uma política de cotas regionais, que já é uma coisa muito interessante, que já serve como motor de descentralização dos recursos, sabe? Do eixo de produção Rio-São Paulo para o resto do Brasil. Eu acho que é possível a gente retomar os arranjos regionais que conjugavam recursos locais com recursos federais, multiplicando esses recursos. Mas, essencialmente, eu acho que se existem alguns ajustes para fazer, são ajustes de entender justamente o que é o nosso segmento audiovisual, sabe? Enquanto enquanto um segmento tão diverso, um segmento tão que pode ser tão diferente de um lugar para o outro também, e dentro disso entender quem são as pessoas que estão fazendo esse setor, entendeu? Quem são as pessoas que são os agentes desse setor, e eu digo isso no sentido de entender quantos diretores e quantas diretoras estão realizando. É preciso garantir que mais diretoras trabalhem e realizem seus projetos? Quantos diretores brancos, quantos negros, quantos de outras etnias estão realizando? É preciso que isso seja olhado também com carinho e responsabilidade, entendeu? E fora isso, sabe, entender as políticas de inclusão, as políticas afirmativas, como algo que é necessário e um mecanismo de correção, sabe? Porque é uma maneira de enriquecer a gama de histórias que a gente pode ter. Quando você amplifica o nosso espectro, quando você traz olhares e mais olhares e mais olhares cada vez mais diversos para dentro para se sentar à mesa,
sabe? E produzir, e botar a produção e botar os filmes nas ruas, a gente alcança realmente uma diversidade real de olhares. Eu acredito muito nisso, eu acredito que a gente está sim num bom caminho, mas que a discussão continua, porque dá para melhorar sempre. Eu concordo muito com você, viu? Bruno, o que eu não te perguntei e você gostaria de dizer no final da nossa conversa? Ai, gente, não sei, falei tanta coisa. Eu acho que foi ótima a conversa, acho que foi ótima. Eu gostaria só de registrar que realmente eu estou feliz assim com o momento que Mato Grosso tá, de ver tantos realizadores, sabe, conseguindo produzir, sabe, tanto filme que está chegando. Já já nós temos a Paulo Gustavo, vai vir novos projetos de filme, de formação, sabe, de investimento em locais de exibição. É um momento que eu acho que é inédito, sabe? É um recurso que a gente nunca viu. É uma oportunidade para realizar ações, para realizar projetos e ações que são fundamentais. E eu fico feliz. Há um tempinho atrás, a gente viu no último edital do audiovisual 130 inscrições para projetos, 30 sendo produzidos, entendeu? Isso era uma coisa que, para mim, parecia muito distante. Eu estou na área desde 2000, sabe? 2001. E era uma coisa assim, a gente levava 4 anos para fazer um curta. Então, hoje em dia, quem é produtor audiovisual, quem está envolvido no mercado audiovisual mato-grossense, está vendo as coisas acontecerem, e isso é motivo de muita felicidade, com certeza. Eu fico muito feliz em te ouvir falar isso, porque o meu trabalho, ele essencialmente depende de todos os outros trabalhos, né, no audiovisual. Então, eu acredito que com o crescimento do audiovisual, do cinema brasileiro, mato-grossense, outras esferas vão surgindo, vão se abrindo, né? Na Sim. pesquisa, em cursos, na própria educação. Então, eu realmente acredito muito na arte, nessa arte transformadora, acredito muito mesmo no poder que o cinema tem, né, nas nossas vidas. E eu agradeço muito, novamente, a sua participação aqui no nosso podcast, na minha pesquisa, e eu espero que, enfim, nós possamos nos cruzar em muitos outros momentos, realizando filmes, realizando sonhos, né? Uhum. E é isso. Muitíssimo obrigada. Legal, Priscila. Um prazer, tá? Estamos aqui, qualquer coisa.